Caros alunos do curso de Analista Criminal 1, 2 e 3. Eu sou o Major Gomes, chefe da seção de pesquisa, inovação e gestão do conhecimento do Centro de Gerenciamento e Análise de Dados. Vou estar falando para vocês aqui um pouco, nessa abertura do nosso curso, sobre a nova trilha, de formação, do Programa de Formação e Capacitação Profissional voltado a analistas do sistema criminal da PMG. Bom, na nossa apresentação, eu vou falar um pouco na introdução do que é o curso, qual que é a finalidade, etc., a estrutura do programa, como que está dividido nos módulos 1, 2 e 3, aí depois a gente fala especificamente de cada um dos 3 módulos, e por fim a gente vai falar sobre os ganhos que essa nova trilha de formação traz para a instituição como um todo. Ok? Bom, a título de introdução, os novos cursos de análise criminal desenvolvidos sob supervisão do Centro de Treinamento Policial e sob a coordenação técnica do Centro de Gerenciamento e Análise de Dados visam capacitar policiais e militares para compreender, gerenciar e analisar dados, elaborando diagnósticos qualificados sobre a criminalidade, por meio de bancos de dados relacionais, linguagem SQL, ferramentas de BI, com foco em segurança pública baseada em evidências, aprimorando a gestão operacional e a tomada de decisão baseada em dados da atividade policial. Então, o que significa, essa finalidade aí que foi construída? Parte de uma percepção que veio do Centro de Gerenciamento e Análise de Dados, de que hoje, algumas ferramentas como o SIGOP e muitas outras, elas evoluíram bastante e elas já entregam muito do que é a função principal do analista criminal era antes, que era fazer gráficos, tabelas, painéis em tempo real, que mostra a situação da segurança pública nas respectivas unidades operacionais. Então, hoje, com poucos cliques ali, o comandante de batalhão, o comandante de companhia, de pelotão, ele próprio consegue extrair esses dados, que antes dava muito trabalho e precisava do analista criminal para poder fazer, Ele gera mapas, ele gera filtros dos mais diversos possíveis em termos de análise criminal, enfim. E aí a gente percebeu que a função do analista criminal, no futuro, na instituição, ela não é só gerar gráficos e tabelas e painéis de Power BI, mas saber analisar esses gráficos, dar um diagnóstico de um problema de segurança pública específico e propor ações assertivas de intervenção na análise criminal. Então, esses novos currículos estão voltados para desenvolver essas aptidões do analista criminal. A estrutura do programa, ele é dividido em 3 módulos, O módulo 1, ele é focado em fundamentos e análise criminal e Excel e planilhas, de uma forma geral, não só Excel, você tem o Google Sheets e outras possíveis aí de ser utilizadas. O módulo 2 já é voltado para a linguagem SQL de programação, para poder estar extraindo e trabalhando bases de dados na BISP. O próprio Power BI e também uma parte mais conceitual, que é a segurança pública baseada em evidência. A gente vai falar especificamente sobre isso quando a gente for falar do curso. E, por fim, o módulo 3, que é a análise geoespacial e sistemas de informação de geoprocessamento, Os cursos, eles têm aí o módulo 1, 52 horas, 32 horas presenciais, são 4 dias, 8 horas por dia e 20 horas EAD. O módulo 2 são 32 horas também, 4 dias presencial e 22 horas EAD. E o módulo 3 são 5 dias, 40 horas presenciais e 8 horas EAD. Então, essa são a nossa estrutura de formação. Tratando especificamente sobre cada um dos módulos, O módulo 1, como eu disse, ele tem 20 horas EAD. Essas 20 horas EAD, ela está concentrada na disciplina de conhecimentos básicos em análise criminal. Ali você vai ver toda a parte conceitual de suporte às demais disciplinas do curso, gestão, desempenho operacional, vai falar sobre a importância da qualidade de dados, que as estatísticas criminais, para que elas tenham um nível de precisão maior, enfim, ele vai estar trazendo um fundamento ali para todas as disciplinas presenciais. Aí você tem a disciplina de gestão e aplicação da informação, que são 8 horas, onde será apresentado aos docentes principalmente o SIGOP, com todos os seus módulos, funcionalidades, aplicações, atividade de análise criminal. Então, o SIGOP hoje ele tem vários módulos, várias aplicações,
e várias possibilidades que geralmente são pouco exploradas, até pelos analistas criminais mais experientes. Então, nós vamos estar trabalhando sobre isso. Depois a gente tem planilhas eletrônicas aplicadas à estatística gerencial. Quando a gente fala em planilhas eletrônicas, vai ser principalmente o Excel e também o Google Sheets, né? O Google Planilhas. Ele visa ensinar o discente a trabalhar com gráficos e tabelas comuns, tabelas dinâmicas do Excel, e até mesmo com algumas ferramentas mais avançadas do Excel, como Power Query, né? Então, o aluno ele já chega com conhecimento de Excel prévio, é exigido que ele apresente um diploma, né, mostrando que tem curso de Excel, e a gente indica até o curso da Fundação Itaú, que ele é gratuito e pode ser feito pelos militares, né? E então o objetivo é que ele saia daqui com conhecimento avançado mesmo em Excel, além daquele senso comum que é usado na maioria das vezes. Depois a gente tem a disciplina de controle da qualidade dos dados. Então, é uma disciplina relativamente curta, são só 2 horas, mas ele visa conscientizar o analista de dados da sua importância como promotor da qualidade de dados junto à tropa, e que ele identifique erros mais comuns que a tropa está fazendo. E aqui eu não falo só com relação à natureza, né, que a natureza ela é mais auditada, é mais controlada no âmbito da instituição. Mas tem outros dados que às vezes são negligenciados pela tropa, como, por exemplo, a motivação do crime, né? A gente tem uma taxa de não preenchimento dessa informação nos heads muito alta. Então, o analista criminal espera-se que ele acompanhe esses indicadores no âmbito da respectiva unidade e esteja sempre promovendo ali treinamentos, capacitação e conscientização junto à tropa. Por fim, a disciplina de intervenção do desempenho operacional, que tem 4 horas, ela vai trazer noções básicas de aplicação da análise criminal para diagnosticar problemas de segurança pública e propor ações de intervenção. E está bem nos moldes de como essa análise é feita na GDO da Polícia Militar hoje em dia, né? Então, vai treinar os alunos a fazer esse diagnóstico bem nos moldes do que é apresentado pelos comandos aí nas reuniões da GDO. E, por fim, a avaliação presencial de 2 horas, onde o aluno vai poder mostrar como é que está o conhecimento dele. Esse curso, ele tem como público-alvo aquele militar que veio de outras áreas, que tem pouco ou nenhuma experiência prévia com análise criminal, né, para que ele tenha uma introdução, acelere a sua curva de aprendizado para estar auxiliando ali nas P3 das unidades, ou em outras áreas que envolvam a análise criminal nas respectivas unidades, pode ser seção de inteligência, nas próprias companhias, etc. E uma coisa também relevante a falar é que a prova do curso virtual, ela é requisito para poder vir para o curso presencial, né? Ela não vale ponto na nota final do curso, o aluno vai receber só um apto ou inapto na prova EAD. Ele vai ter duas oportunidades de fazer a prova, e se ele não for aprovado em nenhuma das duas, ele vai ficar inapto e não vai poder avançar para o curso presencial, ok? Já a avaliação presencial, ela sim tem uma nota que vale de 0 a 100, e a nota final que o aluno tiver na avaliação presencial vai ser a nota final também do curso, que vai dizer se ele foi aprovado ou não, ok? Vai ser requisito para obtenção do diploma. Então, esse é o módulo 1. O módulo 2, ele já é um curso mais voltado para aquele militar que já trabalha na análise criminal há muitos anos, muitas vezes. É um curso de atualização voltado para a análise criminal, certo? Ele parte do pressuposto de que o aluno já tem um conhecimento prévio, tanto de Excel, quanto de linguagem de programação SQL para extração de dados, como também de Power BI. É requisito que ele tenha experiência com todas essas questões, certo? Então, para ele fazer o curso, aí você vai ver aqui os requisitos, né? Que ele tenha a conclusão do módulo 1 ou do curso de análise criminal antigo. Se ele não tiver o módulo 1, ele pode apresentar uma declaração do chefe direto dele, de que ele tem mais de 1 ano de experiência com análise criminal na unidade,
indicando, inclusive, quais funções que ele ocupou por esse período de mais de um ano. É o modelo de declaração específica dentro do plano de treinamento, que o chefe direto dele vai ter que atestar que ele ficou, que ele tem, se ele não tiver o curso do módulo 1, ou o antigo curso de analista criminal também, que era módulo único, né? Ele vai ter que atestar que ele tem mais de um ano de experiência. Também é exigido experiência com Business Intelligence, que é o Power BI, né? E é isso, enquanto requisitos, são essas duas questões. Como que o curso está estruturado, né, para atender esse público-alvo, que são os militares que já têm experiência razoável com análise criminal. Vai passar por essa atualização. Então, primeiro você tem os cursos EAD, né, que são fundamentos, são 22 horas de curso. Ele é focado em bancos de dados e ferramentas de BI, então ele vai trazer ali um nivelamento daqueles conhecimentos que serão necessários para as aulas presenciais. O curso é focado principalmente no nivelamento da parte técnica, né, que o aluno vai aprender a fazer a configuração do ambiente do Power BI, a instalar o DBeaver, a configurar o gateway para poder fazer o DBeaver conectar com a BISP, e também fazer um nivelamento em SQL e Power BI. Então, esse é a parte virtual do curso. Ela também tem uma prova EAD. Essa prova EAD, além dela ser requisito para avançar para o presencial, então, se o aluno tem duas oportunidades para poder fazer a prova EAD, se ele for reprovado nas duas tentativas, ele está inapto para seguir para a parte presencial. Então, isso é muito relevante, né, que vocês entendam isso. E no módulo 2, a parte EAD ela vai valer 10% da nota. Então, ela não é só apto e inapto, ela também vai somar na nota final do curso. Ok? Depois a gente tem a disciplina de segurança pública baseada em evidências, são 12 horas de disciplina, onde o aluno vai aprender os princípios da segurança pública baseada em evidências, vai aprender sobre a pirâmide de evidências para pesquisas que utilizam métodos quantitativos. Então, se você acha um artigo científico ou no banco de evidências uma determinada pesquisa, e você quer saber se aquela pesquisa é relevante, então você tem a possibilidade de ver ali, ó, se for um estudo de corte, ele tem um nível de relevância e robustez em termos de suas conclusões mais elevados do que um estudo de caso, por exemplo. Então, a pirâmide de evidência ela dá essa noção ali para o aluno que vai fazer busca de informações, né, e pesquisas científicas sobre determinados assuntos de segurança pública. Vai aprender também a fazer busca de evidências científicas em plataformas de evidências, como do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Instituto Nacional de Justiça americano, que também ele traz um banco de evidências que é possível a gente, inclusive, traduzir com o próprio navegador do Google Chrome essas informações e ficam muito acessíveis para poder serem utilizadas. Vai aprender a utilizar o modelo SARA, mas não o modelo SARA, assim, só da forma tradicional, como ele já é empregado com frequência, por exemplo, a solução de problemas de policiamento comunitário, mas o modelo SARA conjugado com metodologias de evidências científicas. É como ele é utilizado em outros países do mundo, em termos de utilizar modelo de análise de dados e de intervenção, né, junto com o policiamento baseado em evidências e pesquisas científicas e evidências científicas voltadas para a efetividade do policiamento. Também falamos um pouco sobre epitâmero quintiliano, como metodologia de análise válida também para poder fazer algumas perguntas básicas que nos ajudam a entender o fenômeno criminal e como intervir nele, entre outras possibilidades que vão ser tratadas especificamente para quem estiver matriculado nesse curso. Na disciplina de análise criminal aplicada com SQL e BI, são 18 horas de curso, onde o aluno vai poder aprofundar o conhecimento dele em linguagem SQL, utilizando o DBeaver, fazendo análises de dados com base em dados da BISP, né, podendo fazer, inclusive, cruzamentos de dados mais aprofundados do que o Siglop oferece hoje enquanto ferramenta.
E, por fim, avaliação presencial. E aí, como eu falei que a avaliação EAD, ela vale 10% da nota desse módulo 2, a gente tem um seminário de segurança pública baseado em evidências, que vai ser no meio do curso, no segundo dia de curso, que vale 30% da nota, uma prova prática final, que vai valer 60% da nota no último dia de aula, são as 2 horas finais ali de avaliação presencial. Então, esse é o módulo 2 do analista de sistema criminal. Então, a gente também tem o módulo 3, que é análise geoespacial com geoprocessamento e sistema de informação de geoprocessamento de uma forma geral. É um curso que tem 48 horas ao todo, das quais 8 horas EAD, 40 presenciais, são 5 dias de curso presencial. Ele começa a disciplina EAD, tem introdução à cartografia e geoprocessamento, vai trazer conceitos básicos sobre cartografia e geoprocessamento, informações que vão ser úteis ali para as disciplinas presenciais como um todo. Aí você tem a disciplina de Sistema de Informação Geográfica, que vai trazer principalmente o sistema QGIS e alguma introdução ao sistema ArcGIS, que foi adquirido recentemente pela PMMG, que vai ser utilizado principalmente pelo CGA, mas que pode ter algumas aplicações disponibilizadas também às unidades para consulta, ok? Na disciplina de GeoPM, a gente também vai trazer esse novo sistema, que é o GeoPM, que vai substituir o GeoSite, e a ideia é que o aluno formado no GeoPM, ele se torne multiplicador desse sistema para ser empregado, onde os militares vão utilizar o GeoPM não só para cadastramento de endereço e voltados à manutenção e atualização da base cartográfica da PMMG, como ele também vai estar habilitado a fazer algumas análises de dados, gerar gráficos dentro do GeoPM com algumas funcionalidades mais básicas. Então, a licença que o militar vai usar vai possibilitar ele a fazer essas duas frentes, ok? Cadastramento e análise de dados. Por fim, a gente vai ter uma noção básica de análise geoespacial com Business Intelligence, que o foco dessas 4 horas, né, que essa disciplina vai ter, é que o aluno ele possa utilizar algumas funções mais avançadas do Power BI para fins de análise criminal. Então, não daria para a gente dar um curso de análise de geoprocessamento sem, né, que o aluno saia daqui com uma bagagem um pouquinho maior também, com o uso de Power BI para essa finalidade. Então, o objetivo para o aluno vir para esse curso, né, ele tem que ser aquele também é uma reciclagem para aqueles alunos, aqueles docentes, aqueles discentes que estão aí nos cursos INASP3 do estado todo, que tem já muitos anos de atuação, trabalha ali como mapista, como análise de geoprocessamento ali na unidade, ele fazer uma atualização com os novos sistemas que a PM adquiriu recentemente, né, no ano passado e esse ano, e também com o objetivo de que ele possa e também tem o objetivo que ele possa não só fazer essa atualização com relação a cadastramento, mas também com relação à análise de dados. Como requisito para o militar ingressar, ele tem que ter uma experiência maior, mais de um ano com análise criminal ou curso de analista 1, certo? E também tem que ter formação com Power BI. Então, ele tem que ter experiência prévia, ou curso de formação, ou experiência prática com Power BI, ok? Por fim, senhores, eu gostaria de ressaltar, né, os ganhos com essa nova trilha de formação. Então, o objetivo do curso é que ele tenha domínio de ferramentas avançadas, inclusive no Excel, tem algumas funcionalidades mais avançadas no Excel que podem ser utilizadas e úteis, né? Linguagem SQL, Power BI, também que nessas formações, né, a formação de multiplicadores e análise geoespacial, e fala especificamente do GeoPM, que vai substituir o GeoSite, que
os responsáveis pela atualização cartográfica, que tenha pelo menos uma formação inicial já até o ano de 2017 em todas as regiões. Esse é o nosso objetivo. Não sabemos ainda se vamos ter recursos financeiros, orçamentários para isso, mas é o nosso foco. Também que o discente possa fazer integração de múltiplas bases de dados e possa criar análises que vão além daquela análise que o SIGOP já entrega, né? Como, por exemplo, fazer uma análise de cruzamento, onde que os veículos estão sendo furtados e roubados e onde que aqueles mesmos veículos estão sendo localizados em cada unidade. Aí você pode identificar, por exemplo, que eventualmente os veículos roubados na área de Venda Nova em Belo Horizonte são localizados principalmente na região de Ribeirão das Neves. E aí, com essa análise, você pode direcionar o foco das sessões de inteligência das unidades, o foco do policiamento logo após a notícia de um furto e roubo, né, que para onde ele pode focar a sua interceptação das rotas de fuga dos autores, entre outras coisas que atualmente o SIGOP não oferece essas análises, então são análises mais avançadas que o analista pode desenvolver. Produção de relatórios e dashboards mais fundamentados para tomar decisão baseada em dados, então os comandantes, é muito interessante que o analista ele tenha a capacidade de gerar relatórios mais aprofundados e que e conclusões e propostas que possam partir do próprio analista de criminal, né? Não necessariamente essas propostas de intervenção têm que partir do comando, né? O comando ele pode ouvir o analista e propor e adotar, né, estratégias mais assertivas, né, de melhoria da intervenção do policiamento de uma forma geral. Quanto ao potencial de impacto, a melhoria na qualidade das análises criminais mais profundas, como eu já falei, tomar decisão baseada em dados também, à medida que a gente traz relatórios mais profundos, a tomar de decisão ela também passa a ser mais assertiva, e sempre que a gente melhora a análise, a gente quer melhorar não só a conclusão do que tem que ser feito, mas a otimização do emprego dos recursos operacionais, né? E com essa otimização do emprego dos recursos operacionais, o resultado que se espera final é a redução da criminalidade em si. Então, esse é o foco de toda essa reformulação das formações em análise criminal. Eu espero que os senhores aproveitem os cursos, tanto os cursos virtuais quanto os cursos presenciais, e que possam contribuir de forma cada vez mais efetiva para a melhoria da qualidade do policiamento. Então, obrigado, bom curso e até a próxima.